Saudações, família vascaína, tudo bem com vocês? Cara, vamos aqui repercutir esse vídeo aqui. Vasco não consegue ganhar do Juventude. Álvaro Pacheco ainda não ganhou nenhuma. O que esse cara é técnico, eu acho que não. Porque já provou isso que não consegue arrumar o Vasco, não consegue ganhar nenhum jogo. Pessoal, vamos acompanhar esses comentaristas aqui, descascando a lenha aí em Álvaro Pacheco. Acompanhe esse vídeo até o final, pessoal, mas antes se inscreva no canal, dê essa moralzinha pra gente, deixa o seu like e o seu comentário também, que é muito importante aí pra gente no engajamento do vídeo. Agora acompanhe esse vídeo aí, pessoal. Vamos lá, o Sport Center chegando em clima de rodada do Brasileiro e o clima ainda muito quente envolvendo o Vasco da Gama. Não parece ver luz no fim do túnel, derrota para o Juventude 2-0 em mais uma partida do Brasileirão. Estamos aqui, eu e Marcelo Rafael, ao lado de André Kifuri e Gustavo Zupac. Zupac, tudo bem? Esse Vasco da Gama, vai ou não vai? Vai. E não sabemos exatamente para onde. Boa noite aos companheiros, boa noite ao Fã de Esportes. Foi mais um jogo muito ruim do Vasco. E aí a gente tem que olhar para o todo, né? Porque o Vasco, em condições normais, já tem sido um time de futebol muito pobre na temporada como um todo. Não por acaso, trocou a comissão técnica do Ramon Dias pelo Álvaro Pacheco, que há pouco chegou. E não bastasse os problemas que o Vasco costumeiramente tem, o Vasco foi a campo hoje sem os seus principais talentos todos, né? O Vasco começou o ano e já perdeu os seus volantes titulares. Jair e Paulinho se machucaram já há meses, já é uma realidade esses desfalques. E aí o Vasco está sem o Payet. O Vasco teve o Lucas Piton hoje no banco, ele foi cortado, né? Não se sentiu bem um pouco antes do último jogo, hoje ficou no banco e hoje jogou sem o Verratti. Então era o Vasco, que já está há algum tempo sem os volantes, está sem o seu meia, está sem o seu lateral, que é um lateral de altíssimo nível para a nossa realidade, um cara muito importante para o jogo do Vasco andar, e sem o seu centroavante, que é quem salva o Vasco de vários outros problemas. Então a fonte de talento do Vasco, ela secou para o jogo de hoje. O Vasco não tinha talento para resolver o jogo de hoje. E aí o Juventude, que dentro de casa tinha que se impor, tem no Roger um técnico que busca fazer os seus times jogarem de maneira mais propositiva, e no Juventude nem sempre ele consegue, porque o Juventude tem as suas limitações dentro da Série A, mas hoje o Juventude se impôs durante quase todo o tempo diante do Vasco. No primeiro tempo, o Vasco praticamente não ameaçou o gol do Juventude. Na segunda etapa, depois do belo gol do Lucas Barbosa, o Vasco saiu um pouco mais, finalizou mais, né? E no finalzinho, o gol contra do Léo Jardim, numa cobrança de falta, mas foi um resultado que traduziu o jogo. O Vasco costuma ter problemas. Sem todos os seus talentos capazes de resolver o jogo, era missão praticamente impossível. Quem viu o jogo do Vasco hoje saiu muito preocupado, mas muito preocupado, porque a realidade ela é dura. André Kifuri, tudo bem? Boa noite. Lucas Barbosa faz o primeiro gol, Jean Carlos ou o Léo Jardim contra, faz o segundo do Juventude. É realmente uma situação muito complicada. O Álvaro Pacheco segue sem conseguir vitória no Vasco. Exato. Comissão técnica do Vasco que chegou agora há pouco, estreou contra o Flamengo, perdeu para o Palmeiras fora, perdeu para o Cruzeiro em casa, perdeu hoje para o Juventude em Caxias do Sul. O Gustavo falou tudo sobre o jogo e o gol contra, porque assim... Empatou com o Cruzeiro. Empatou com o Cruzeiro, perdão. Exato. E a... falou, ganhamos um ponto e tudo mais, exatamente. Falha minha. Contra pode ser um exagero, porque é um desses lances que acontecem no futebol, né? A bola bate na trave, o goleiro vai para a bola, não consegue tocar. Passa como time. Na estreia do Álvaro Pacheco contra o Flamengo, o Vasco fez 1-0 no começo do jogo. Desde então, o Vasco não marcou mais nenhum gol, né? O Flamengo fez 6, o Vasco não fez mais nenhum. E aí o Vasco perdeu para o Palmeiras, empatou em 0-0 com o Cruzeiro e hoje perdeu de novo. Então, um time que não consegue agredir. Então, em campo, a preocupação é parecida. Fora de campo, é natural que o olhar para 2024 seja mais preocupante do que o olhar de 2023. Porque o olhar do ano passado ainda era o olhar de, é uma SAF que a gente não sabe muito bem quem são esses caras. Será que é uma SAF boa para o Vasco ou não? Mas havia a perspectiva de as coisas se encaixarem, o investimento posteriormente chegar, a janela, os reforços, etc. e tal. Agora, o Vasco vive, a crise que ele vive em campo, ele vive fora. Né? Então é a SAF tentando derrubar a liminar para retomar poder, né? A 777 tentando derrubar a liminar para retomar poder. É o Pedrinho, que é o presidente do clube, que hoje tem o poder, dizendo que a SAF do Vasco está quebrada, está falida. Então o Vasco vive a crise de dentro, está fora.
né? Não há esperança que existia de que as coisas poderiam entrar no eixo de maneira mais profissional. Não há muito onde o vascaíno hoje se apegar. Ele se apega onde? Ele se apega na maneira que o clube é gerido? Não se apega. Ele se apega na confiança sobre a comissão técnica? Não, ela acabou de chegar, ela é desconhecida e ela começou mal. Ele se apega no grupo de jogadores? Longe disso. Então, nesse momento, o Vasco não tem nem hoje aquela figura do Ramon Dias do ano passado que o vascaíno passou a confiar. Falando, esse cara com a experiência dele vai me ajudar. O Álvaro Pacheco talvez seja esse cara, talvez ele se mostre esse cara. Mas o começo é muito complicado e ele acabou de desembarcar aqui. Então, não há onde, nesse instante, o vascaíno se apoiar, a não ser na força da torcida, no poder da arquibancada. Mas isso é muito pouco. Então, nesse instante, ou talvez na janela, no sonho de ter o Felipe Coutinho de volta, o que é que isso pode representar? Porque o presente ele é muito preocupante. O Vasco ele é indiscutivelmente um dos 4 piores times do Campeonato Brasileiro, seja em material humano, o que está jogando agora, jogadores disponíveis agora, no papel ou em desempenho. Então, hoje, a posição do Vasco, ela reflete exatamente aquilo que o Vasco vem mostrando dentro de campo. No segundo turno do ano passado, o Vasco tinha personalidade. Muita. Era um time que tinha caráter, que era um time que se mostrava sério em campo. Não que esse time não seja sério, o time atual, não estou falando sobre isso, estou dizendo, era um time que entendeu a partir de um determinado momento, o que era o campeonato do Vasco no ano passado, qual era o objetivo principal, que era evitar o rebaixamento. E o Vasco ganhou jogos muito bem ganhados, especialmente em casa, na reta final. O Vasco fez goleadas em São Januário. O Vasco tinha espírito. É difícil falar sobre isso agora, porque é uma comissão técnica que dirigiu o time 4 vezes. Mas olha o que já aconteceu, né? E a situação. Eu diria que a única, na comparação com o ano passado, a única coisa boa que dá para dizer é que tem mais campeonato agora, né? São 10 rodadas apenas. Então, tem muita coisa para acontecer, tem muito tempo para o Vasco tentar resolver esse problema de novo, mas está aí, de novo, a mesma situação, o mesmo dilema, o mesmo drama, a briga para não ser rebaixado. É o campeonato do Vasco. Pois é, aquela história também, né? O tempo que o Vasco tem, será que vai dar alguma esperança para o torcedor? Porque o torcedor não tem nenhuma esperança. A gente vai nas redes sociais, as pessoas estão assim, a impressão que eu tenho é que o Vasco nunca mais vai fazer um gol. A impressão que eu tenho é que o Vasco nunca mais vai vencer uma partida. Mas não fica longe da nossa percepção quando a gente está assistindo a um jogo do Vasco. A gente tem os números do Álvaro Pacheco e da comissão técnica à frente do Vasco, desde que eles chegaram. Vamos colocar essa tela? São 4 jogos com um empate e 3 derrotas, o aproveitamento é de 8,3%, com 1 gol marcado e 10 gols sofridos. Tem a partida contra o Flamengo, que foi muito... Então é isso, né, torcida, que eu venho trazer para vocês. Não está fácil. Cara, Vasco, desde a estreia de Álvaro Pacheco, são 4 jogos, nenhuma vitória, empatou contra o Cruzeiro e perdeu 3. Uma contra o Flamengo, uma sacolada, outra contra o Palmeiras, 2-0. E agora para o Juventude, 2-0 também. Apenas 1 gol marcado, que foi o de empate contra o Cruzeiro. E 10 gols sofridos. Cara, sinal de alerta já tá disparado, já com sirene e tudo. Porque, cara, o próximo jogo... tem que ganhar, tem que dar resultado, porque nós torcedores não quer ver só derrota, quer ver resultado, quer ver o time jogar. Tá certo que hoje o time tava sem os melhores jogadores, mas é o Vasco, cara, tem que acertar a crise financeira do Vasco, tem que acertar. Cara, a torcida do Vasco é imensa. Eu não consigo entender o que tá passando o Vasco pelo tamanho da sua torcida. O que o Vasco lucra com a torcida, com os sócios, com os estádios, quando lota o Maracanã, cara, quando lota São Januário, quando lota onde vai, a torcida tá junto. Eu acho incrível, cara, eu não consigo entender a 777 Partners, que tá quebrada, como diz o Pedrinho, precisa logo resolver esse negócio aí, porque não dá. Se continuar assim, é segunda divisão na certa. É segunda divisão, não dá pra aguentar mais. Não dá pra ficar aí nesse só derrota, derrota, derrota.
Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Vamos falar mais no próximo vídeo. Acompanha o canal. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. E se ainda não deixou seu like, que deixa o seu like aí, que nos ajuda muito no engajamento do vídeo. E se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. É um canal aí bom aí que a gente busca notícias e informações todos os dias atualizadas aí do Vascão. Fiquem com Deus, tenham uma excelente noite e até a próxima notícia.